Ok. Olá, consciência, tudo bem com você? Meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui trazendo ideias com base na minha experiência e extremamente reforçadas pelo conhecimento do Tom Campbell, que sempre me acompanha aqui na foto de fundo. O Tom é físico, né? É físico, especialista em consciência, estudou por mais de 35 anos, e eu sou engenheiro e sou tradutor da obra do Tom e um buscador também de autoconhecimento e consciência, e já estou há muitos anos também nessa jornada, junto com a amiga Débora, que está por aqui hoje com a gente, e sempre procuro trazer as ideias traduzidas da melhor forma possível para facilitar a compreensão das pessoas, porque eu não acredito que usar vocabulário complicado ou complicar algo para querer dourar a pílula é o que resolva nada, né? A gente pode explicar as coisas de forma bastante simples, sim. Agora, precisa para isso entender, ok? Agora, eu tentando entender, compreendo a dificuldade das pessoas, porque dependendo do ponto que a gente está, isso pode parecer algo bem complexo, mas eu procuro sempre traduzir isso de uma forma que chegue simples para você. E também estou aqui hoje com a Débora Sachs, do Instituto Monroe do Brasil, parente do The Monroe Institute dos Estados Unidos, fundado pelo Robert Monroe, né, do qual o Tom Campbell foi parceiro lá atrás, nos anos 70, onde montaram juntos um laboratório para experimentar sobre consciência. Foi lá que o Tom começou a estudar consciência com o Robert Monroe, e depois, por mais 35 anos, ele estudou isso até chegar nas ideias dele, e o Tom explica muito bem o que é a consciência. E hoje nós vamos fazer aqui uma continuação. A gente tem interagido com a Débora com várias perguntas que a gente foi recebendo ao longo do caminho, já fizemos vários bate-papos, né? Os últimos tiveram alguma repercussão boa aí, e aparentemente atingiu públicos novos, e chegaram várias perguntas aí que a Débora acabou recebendo e tendo a bondade de anotar e compartilhar comigo, para a gente aproveitar no programa de hoje, tentar fazer um apanhado geral, tentar não ser muito longo, tentar responder todas. Quem sabe a gente consegue. Se não, a gente programa outro vídeo. Queria desde já agradecer a Débora pela oportunidade de ter aberto essa janelinha hoje, que ela conseguiu uma janelinha extra lá, em função de um rearranjo de agenda, e ela já nos permitiu bater mais este papo em conjunto. É sempre um bate-papo gostoso, interessante, e que o público gosta, tanto que deixam esse tipo de perguntas aí para nós. Boa tarde, Débora. Tudo bem com você? Tudo ótimo, especialmente quando nós estamos aqui juntos trabalhando e falando do assunto que eu mais gosto de falar, É isso que aí. é a expansão da consciência, né? Legal. Esse é o tema que a gente vai começar hoje, expansão da consciência, com a palavra da Débora, mas eu gostaria, antes de completar um pouquinho, né? Simplesmente, antes de dizer o que é a expansão da consciência, vamos tentar explicar de forma simples também o que é a consciência, né? Tem muita gente que diz que não dá para explicar, não dá para explicar. Bom, começa que é aquilo que todos nós temos, todos nós que estamos aqui acordados, participando deste programa, por exemplo, estamos conscientes. Estamos conscientes quer dizer que a nossa consciência está percebendo essa interação, essas conversas, essas falas que estamos fazendo, está compreendendo isso de uma forma ou de outra, né, dentro da possibilidade de cada um, e isso é a consciência. Consciência é isso que percebe, inclusive, o que nós estamos conversando aqui, compartilhando. A minha consciência, consciência individuada, está conversando com a consciência individuada da Débora, através destes personagens, destes avatares, destes corpos que a gente manifesta neste tipo de realidade para poder interagir aqui, não é? Mas o que nós somos é consciência, e assim, é como o peixe no meio do oceano, ele fica com dificuldade de enxergar a água, porque ele está dentro dela lá, né? Nós somos consciência, estamos dentro da consciência, lidando com a consciência, e às vezes ela passa despercebida, principalmente para quem ainda não despertou a consciência, para quem ainda não expandiu a consciência, que é parte do que a gente vai estar explicando aqui hoje. Então, duas formas simples. O Tom costuma dizer, na forma mais simples que eu conheço, que consciência é percepção que faz escolhas. Então, a consciência está percebendo o que quer que seja que está se passando e está tendo opções de fazer escolha, ir para a direita, ir para a esquerda, coçar a cabeça, É. almoçar, tomar um pouco d'água, seja lá o que for.
São escolhas que estão sendo percebidas. Então, a consciência é a percepção que faz escolha. No nosso caso, através dessa participação do nosso avatar aqui dentro desta realidade, do nosso corpo, mas se estivéssemos só como consciência, também poderíamos estar percebendo coisas, como é o caso de uma viagem fora do corpo. Você está indo em consciência, mas você vai perceber coisas e vai fazer escolhas mesmo lá. Então, a definição continua valendo, como a gente vai ver. É. E a outra forma de descrever a consciência é através daquilo que ela percebe. Então, o que a consciência percebe? Ela tem três coisas básicas para perceber. Aquelas percepções que vêm dos nossos sentidos, que são cinco: visão, tato, audição, sabor, odor, né? São as percepções básicas que a gente recebe através do avatar, ok? Os sentimentos que a gente sente e os pensamentos que a gente tem. Então, o pensamento, a máquina de pensar, né, a mente, ela é um servo, né, é um equipamento, é uma possibilidade da consciência. Então, a consciência pode usar pensamentos, perceber pensamentos, ou não pensar e apenas observar, e ainda vai existir. E ela pode perceber o que ela sente em função das coisas que ela percebe, das sensações e dos pensamentos que ela tem a respeito daquilo, eventualmente de traumas ou de momentos felizes que ela teve antes. Então, tudo isso vai criando estados e ela também percebe tudo isso. Então, consciência é aquilo que percebe tudo isso. E se ela se retrair num estado meditativo profundo, ela pode estar lá isenta de percepção, flutuando, né? Gostosinho lá no escuro, ou fazendo uma viagem astral, uma viagem fora do corpo, uma experiência fora do corpo. Pode, num caso de acidente, estar experimentando uma experiência de quase morte. A consciência, ela não morre, o acidente ocorre com o corpo. Então, ela, nesses momentos de trauma, a consciência sai fora do corpo, por assim dizer, como se fosse uma viagem fora do corpo, só que meio que ocorrida no tranco, né? Você tem um empurrãozinho e pegou no tranco, forma de dizer. Então, consciência é o que percebe tudo isso, é aquilo que quando você se aquieta, você percebe que segue existindo, mesmo quando logra ficar de forma neutra, sem perceber mais nada, a não ser você mesmo. Então, isso é consciência, é o que nós somos. Alguns vão chamar de espírito, de eu maior, de centelha, centelha divina, tem todo tipo de nome que vai se dar para isso, né? Espírito, alma, mas assim, é aquilo que você é. Existe a consciência, existe aquilo que a consciência percebe e as informações que ela troca com as outras consciências, com a fonte, com o meio ambiente. Então, isso é consciência. Então, indo agora direto para a oportunidade da Débora, e eu não tomar o tempo todo nosso, Débora, a primeira pergunta é o que é a expansão da consciência e o que estaria incluído nisso? Por É. favor, fique à vontade. Bom, eu vou fazer só mais uma coisinha ainda. Tem um exercício que a gente faz num workshop do Instituto Monroe, em que a gente percebe mais uma coisinha, que a consciência antecede o corpo físico. Porque você estando num estado, vamos supor, um estado ainda não dentro de um corpo físico, você, do local de onde está, você consegue escolher onde você vai encarnar, quer dizer, onde você vai entrar num corpo físico, né? Quem serão seus pais? Como será seu corpo? Se você vai ser um homem, se você vai ser uma mulher? Algumas coisas assim, bem por cima do que você vai fazer dentro desse corpo novo que vai habitar, entende? E isso tudo é a consciência que faz. Então, aquela história da pessoa fala: eu não pedi para nascer, lê do engano. Dá até música. Lê do engano. Escolheu antes de entrar no corpo que você iria nascer com aquela família, com aquelas dificuldades ou facilidades, com aqueles dons, sabe, com aquela missão. Tudo vem junto com você. Entende? E você escolhe antes de entrar no corpo físico. Então, isso é um negócio muito interessante, porque eu achei, mais ainda, porque eu sou terapeuta de vida passada, né?
formada pela linha do Roger Wolger, né? 6 módulos de coisas diferentes, né? E você, na terapia de vida passada, você vê isso também, você nota isso, você verifica isso tudo, que é o que o Instituto já vinha falando, entende? Há mais de 30 anos, nesse exercício em que, de fora do corpo, a consciência escolhe como vai ser o corpo, para ter aquele corpo, em que família que ela precisa entrar, qual DNA que ela precisa de ter, etc, 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 etc. Então, a consciência antecede o corpo físico. Eu achei muito interessante essa É, história, é sabe? bem colocado, Débora, porque isso é uma outra coisa que ajuda a descrever a consciência, né? Consciência é o que É. existe desde longa data, desde que a fonte de consciência passou a existir, e nós, as consciências individuadas, desde que a fonte nos individuou. E nós É, já mergulhamos nesta experiência que parece ser material, muito provavelmente inúmeras vezes, uma quantidade, sei lá, de que tamanho de vezes, desde que passamos a existir, porque nós existimos antes da existência do mundo físico, ok? Os é, mundos aparentemente físicos vieram depois, segundo as é, pesquisas do Tom. é, Então, a gente é. já existia e aí passou a ter a oportunidade de experimentar pacotes de experiência ouvidas Isso. dentro do jogo aqui local, né? Então, isso, e já participamos de outras, viemos, né? A gente pode não lembrar, como você disse, que escolheu isso, mas a É, consciência que eu sou é, escolheu. Não foi esse é, personagem que eu estou vivendo, porque ele não existia antes. Mas a é. consciência escolheu, e eu posso posso não me lembrar, um, e dois, posso, em função da minha identificação com o ego, com o corpo, estar extremamente insatisfeito, em vez de estar aproveitando isso como poderia, estar Uhum. reclamando e dizendo que eu não quero voltar mais. Mas a notícia boa para quem não quer voltar mais, é que eu sempre faço questão de dar fica tranquilo, que esse personagem que você é agora, esse não vai voltar mais mesmo. Esse não. Ele tem o personagem, ele tem um pacote de experiência, uma oportunidade de vida limitada pela É, entrada e pela saída, né, desta realidade, neste corpo. Né? E agora, o ser que você realmente é, a consciência que você realmente é, que tomou a decisão de vir e esqueceu, né? Chegou depois que entrou aqui, esqueceu. é. Essa daí, ela é muito provável que ela, independente de como a gente veja se o pacote é muito bom ou muito ruim, ela vai escolher de novo experimentar, porque aqui é uma oportunidade excelente, sem igual, É, que o Tom, é, inclusive, chama de fast track da consciência, né, que é, é a oportunidade de velocidade, de avanço mais rápido, de aprendizado, de crescimento, né, de é. expansão da consciência, que é o que você vai explicar a seguir, é uma oportunidade sem igual. Então, a gente, quando está lá, a gente tem uma consciência, uma percepção melhor das coisas, tem as memórias e decide vir buscar outras oportunidades aqui, fazendo esse tipo de escolha que a Débora descreveu. Então, vamos lá, Débora, o É. que é Vamos lá. expansão da consciência? Então, quando a expansão da consciência, o Robert Monroe deu esse nome, criou esse nome, como um pacote de coisas. Então, é como se você pegasse um livro e tivesse escrito o título do livro, Expansão da Consciência. Você abre o livro e você vê como a consciência se manifesta como expandida. Como ela se manifesta? Então, através de uma telepatia, através de uma telecinesia, através de uma telemetria, através de uma visão à distância, através de uma visão remota, através de um desdobramento astral, através de uma viagem astral, através de sabe, uma percepção astral. Tudo isso são expansões de consciência. Então, é como o Robert Monroe sempre colocou isso como um pacote de fenômenos que a gente consegue fazer e que as pessoas. Eu não chamo de fenômeno, mas as pessoas chamam de fenômeno, né? Porque eu nasci expandida, eu nasci com todas essas características. A mediunidade é uma expansão de consciência, entende? Eu nasci com todas essas características, então eu não tenho dúvida de qual era a minha missão aqui na Terra. Vamos falar desse jeito. Eu não tenho dúvida. Agora, e a gente vem para cá para poder vivenciar isso daqui. E o Robert Monroe também falava mais uma coisa a respeito disso.
cuidado para não se viciar, né? Você está numa experiência humana que é viciante. Você tenta querer voltar sempre, entende? Tenta querer voltar sempre para essa experiência humana. E nem sempre você viveu essa experiência humana, pode ser que você tenha vivido em outro sistema, com uma outra aparência física, e nas terapias regressivas a gente vê isso constantemente, a pessoa tendo vindo de um outro sistema e vindo para a Terra mais recentemente, entende? E gostando da experiência e não quer mais sair daqui. Então, ela depois que chegar lá de volta lá no campo espiritual, em que a gente chama de Focus 27, dentro do trabalho do Robert Monroe, né, do Instituto Monroe. Então, aí ela vai decidir quanto tempo ela vai ficar lá, qual vai ser a próxima experiência que ela vai ter, se ela vai voltar para a Terra dentro de um corpo físico, não esse aqui é uma vez só. Você vai ter outro corpo físico, não, se você voltar para cá, uma outra família, uma outra, sei lá, bem diferente, né? Então, você entende muito da consciência e das possibilidades de uma consciência quando a pessoa faz uma terapia regressiva. Muito, muito. Porque quando a pessoa deixa um corpo físico, ela deixa com uma. É como um pensamento do que ela vai fazer, ou do que ela não vai fazer. Então, a gente tem que fazer uma ressignificação quando ela termina aquela vida que ela está indo embora. A gente faz uma ressignificação, conversa com o paciente sobre aquela ressignificação que foi feita, e daí a gente trabalha aquele paciente no final de uma terapia regressiva para fazer uma ressignificação daquelas vontades do que eu vou fazer na próxima vida. Por exemplo, se a pessoa morre numa vida dizendo eu nunca mais vou acreditar em não sei o quê, vamos mudar isso daqui, porque esses nunca mais e eu sempre nunca dão certo, sabe? Ou eu sempre amarei fulano, você fica preso a uma pessoa, de repente que já está em outro corpo, de outra maneira, e você não sabe nem o que fazer com aquilo, entende? Quer dizer, não vamos às coisas definitivas, que o definitivo não acontece, não. Você vai para experiências diferentes. É a experiência que a gente tem com terapia regressiva, que as pessoas mudam de votos para uma próxima vida, entende? Elas conseguem ressignificar aquela vida que tiveram, ela consegue ressignificar o que ela está saindo daquela vida pensando em termos de uma próxima experiência, qualquer que seja, algum tempo no plano espiritual, ou já menos tempo e voltando para uma outra vida, ou o que quer que seja, né? Já dá para começar a ressignificar e botar numa coisa um pouco mais tranquila para que ela aproveite mais a próxima vida que ela vai ter em qualquer que seja o tipo de corpo, qualquer que seja o tipo de sistema, etc, 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 né? Eu não sei se deu para entender, Não, eu acho que Mário. deu. Eu comentaria ainda dentro do ponto de vista do Tom Campbell sobre a questão da É, consciência, que ele tem sempre esse arcabouço mais profundo. E uma coisa, porque tem muita gente que não entende, às vezes, esta questão de por que que a consciência. Porque tem gente que acredita que a consciência é perfeita. A consciência é perfeita no funcionamento dela, na habilidade e no funcionamento. potencial, mas É, ela começa vazia, né? A consciência começou vazia lá atrás, em algum ponto, e a gente vem tendo experiências, e vem buscando esse crescimento e vem conseguindo algum, com certeza. Muito provavelmente, quem está aqui buscando saber mais sobre isso já não são pessoas, vamos dizer, de primeira viagem, já fizeram é, algum é, avanço, já é. estão interessadas nesse tema, estão expandindo, né? Então, então a consciência ela busca evoluir. Então, você pode chamar de evolução da consciência ou evolução espiritual, chamar como você quiser, né? A gente sempre deixa isso bem claro, cada um usa o nome que quiser. Aqui a gente fala de consciência. Mas essa consciência pode sim melhorar a qualidade do conteúdo, né? Da sua intenção, da sua vontade. Eu costumo chamar, porque assim, quando a pessoa fala o que que é isso, né? Isso é a parte que você não esquece, é a parte que você vive, aprende e não esquece, porque todo o resto são É. memórias factuais. Mas essa qualidade de ser são os seus valores, né? Ou uma forma que eu encontro de descrever, aqueles valores, por exemplo, eu prezo a vida, eu não tiraria a vida de ninguém e de nada sem um motivo muito forte.
vamos dizer, é, talvez a defesa dos meus, a defesa dos outros, talvez em algum momento chegue um ponto em que eu não faria isso por coisa alguma, né? é, Nesta altura do campeonato ainda não cheguei lá, não sou perfeito, e se precisasse fazer algum esforço para defender a mim e aos meus, e principalmente aos meus, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, minha filha, você não vai deixar alguém abusar ou fazer algo e sem tomar a frente e tentar defender, né? Tentar é, impedir é, isso, é, ok? é, Então, assim, mas, de forma geral, eu não faria nada agressivamente, gratuitamente, por qualquer motivo para. Então, esse é um valor que eu é um devo ter valor. desenvolvido, já devo ter feito É, muita besteira ao longo de muitas oportunidades, o suficiente para aprender que esse é um valor que hoje eu prezo. Então, esse é, valor que eu tenho, ele independe das memórias minhas das outras vidas. Então, essa qualidade de consciência, ela vem conosco. E, é, claro, tem dois fatores principais que dentro desse aspecto eu enxergo, né? Que é, por exemplo, tem pessoas que já chegam aqui, como você, Débora, que já chega fazendo de tudo, enxergando, falando com as pessoas que já partiram, é, atravessando, né, parede, saindo do corpo, com facilidade. Isso significa para mim uma de duas coisas ou uma combinação delas. Você já tinha uma determinada qualidade de vida quando veio para cá, de ser, né? Qualidade espiritual, qualidade de consciência. E dois, que é qual é a missão que você também citou que você tem. Você veio é, aqui é. fazer alguma coisa para a qual essa habilidade, ela seria interessante ela estar disponível, porque esses são os dois motivos. Porque se você não tiver qualidade de ser, você não vai sair fazendo essas coisas. Você fica tão preso na matéria que você não tem a É, menor chance de é. nem lembrar e pensar em fazer isso. Fala. Eu tive uma vez uma regressão em que o meu professor estava me regredindo, né? E eu tive uma mensagem muito clara. O professor não me conhecia, ele não me conhecia. Ele estava colocando, assim, as pessoas estavam sentadas em cadeiras e ele tinha uma capacidade de canalizar algumas mensagens, né? E ele botava a mão na cabeça das pessoas, canalizava uma mensagem, botava a mão no outro. Quando ele botou a mão na minha cabeça, ele bateu continência e falou: você já foi um comandante estelar. Você já fez esse trabalho. Ele não sabia que trabalho que eu estava fazendo, ele nunca me viu mais gorda nem mais magra, entende? Você já fez esse trabalho que você está fazendo aqui no momento em outros sistemas. Você está aqui com a missão de fazer o mesmo trabalho que é esse que você está fazendo hoje, e com muita alegria e muita dedicação e com muita experiência, porque já fez isso antes. Então, ele não sabia o que eu estava fazendo, ele nunca me viu mais gorda nem mais magra, entende? E aquilo me deu assim um pouco de compreensão sobre por que que eu entrei nisso com tanta vontade. E quando eu entrei no Instituto Monroe, quando tinha lá todas as coisas que uma pessoa para ser trainer precisava, ou isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo, tinha umas 20 coisas lá, mais ou menos, né? Eu tinha todas. Eu tinha todas. Quer dizer, então realmente eu tinha vindo para fazer isso que eu estou fazendo aqui, entende? Não, sem sombra de dúvida. E que me traz uma alegria imensa que as pessoas falam: você não se cansa, Débora? Eu falei: não. Mas você dorme 2, 3 horas por noite, vai trabalhar no astral à noite. Eu não canso, sabe? Então, porque aquilo que você gosta, aquilo que te dá alegria, aquilo que você faz com facilidade, não cansa você. Não cansa, não cansa. Sabe? Eu poderia fazer isso sem parar. Quando eu faço os cursos residenciais aqui no Brasil, eu acordo às 5 da manhã, que eu tenho que fazer minha meditação, tenho que preparar. Quando é 6, 6 e pouco, eu já saio para tocar o sino para acordar todo mundo que tem que acordar para poder tomar café, né? Me arrumo, daí eu tomo meu café rapidinho, já vou preparar a sala de curso. Então, quando as pessoas chegam, a sala está pronta, eu já vou sinalizando para todo mundo ir deitando, para a gente fazer um primeiro exercício, que é um exercício do acorda, venha fazer isso, veja quais são os objetivos que você vai ter, o que você vai tentar desenvolver no dia de hoje. Tem uma série de perguntas, né? Eu já estou a 1000 lá, estou a 1000, entende? Almoço, quando termino os 3 exercícios da manhã,
almoça, todo mundo tem 2 horas, 2 horas e meia de intervalo, pelo menos, né? Eu não tenho, porque eu acabo de almoçar, falei, me dá só o tempo de ir no banheiro, escovar meu dente, e eu já vou atender você. Eu começo a atender as pessoas que tiveram alguma experiência e querem algum tipo de explicação sobre as experiências que tiveram e não quiseram falar em público. Terminou aquele atendimento, eu já rapidinho no banheiro, que já vai entrar o pessoal para continuar o trabalho da tarde. Vamos jantar, daqui a pouco vamos para trazer o filme, que é alguma coisa, um filme relativo ao tema que nós trabalhamos durante o dia, naquele determinado dia, ou um documentário, né? Acabado o documentário, a maior parte das pessoas já vai embora, já vai dormir, e eu continuo lá atendendo os remanescentes que ainda querem conversar comigo. Nós vamos até 1 hora da manhã, mais ou menos, estou eu acordada ainda. Daí volto para o quarto, tomo meu banho, separo o material do dia seguinte e vou deitar umas 2 horas da manhã para acordar às 5. Uma semana inteirinha nesse ritmo. O pessoal fala, Débora, como é que você está de pé, rindo do mesmo jeito, com a mesma energia? Não É, consigo entender. uma É coisa isso. que talvez seja interessante para as pessoas entenderem é que quando você está. É que nem quando você está sonhando, né? Você está dormindo, É. o corpo está lá relaxando, descansando, e você pode estar muito ativo no sonho, mas você não necessariamente vai acordar cansada por causa do sonho, né? Então, num estado desse, onde você está trabalhando, você está com energia, trocando energia, recebendo energia. Você, o ser que você é, ele não depende de nada material e nem de Não, nenhum não, alimento material para não. acumular energia e nem está desgastando nada disso. Então, não é algo que você está gastando lá. Na verdade, você está mais recarregando. E quando você volta para o corpo que também esteve, vamos dizer, descansando, está tudo certo, está tudo bem. Não é como exatamente você ficasse acordada de corpo 24 horas por dia. Retomando aqui a segunda parte da pergunta do que é a expansão da consciência, é o que está incluindo nisso. Então, ela já adiantou, a Então, Débora também já adiantou uma série de coisas. é, Então, todas é, essas propriedades que são normais, mas que alguns tratam como algo excepcional, ela, ela, elas estão incluídas, porque quando você está expandindo a consciência, você está evoluindo espiritualmente, você está tendo mais acesso as propriedades naturais da consciência para fazer qualquer destas coisas que foram citadas, visão remota, experiência fora do corpo, esse é. tipo de coisa. Então, fica à vontade para completar aí, Débora. Algumas das coisas que eu citei, algumas delas, entende? Você já aprende desde o primeiro curso que a gente faz, assim, de workshop. Não estou falando de curso residencial de uma semana. Eu estou falando de workshop. Primeira vez que a pessoa chega e fala, Débora, o que que é a expansão da consciência? E olha a minha cara, assim, sabe? Meu Deus do céu, como é que eu vou. O que eu vou aprender aqui, né? Sabe, eu já tive pessoas que vieram fazer o curso com o terço na mão, porque não sabiam direito o que, que iam aprender. Vai que eu não gosto, é bom eu vir protegida com o terço na mão. Não precisa de trazer terço, não. Você vai desenvolver você naquilo que você tem de melhor. Vai trazer mais memória, atenção, concentração, intuição. Vai trazer tudo isso de dentro de você. Quando você expande a consciência, isso que está dentro de você, que você nem sabia que estava, vai vir à tona, entende? Vai vir à tona. Eu tenho alunos que, quando vão fazer algum concurso, alguma coisa, eles vêm fazer reciclagem do curso básico, para lembrar como que fazia bem o trabalho da memória, porque eles precisavam lembrar tudo que eles tinham estudado para passar nos concursos. E todos passam. Então, é uma coisa impressionante, memória, atenção, concentração, intuição, sabe? A pessoa começa a jogar fora crenças, emoções negativas, a lidar com medos, destruir medos, no primeiro curso básico. Básico. E eu falo, você fala, isso é, não, isso é tudo expansão da consciência. Você vai trabalhar isso, você vai fazer uma faxina. Ao expandir, você, além de trazer para fora as suas qualidades que você nem desconfiava que tinha, você vai fazer uma faxina naquilo que impede você de ser feliz, de ser. Ai, respirar naturalmente, não andar por aí apavorada, e não sei o quê. Não, não precisa nada disso, não precisa nada disso. E mais, quando você expande a consciência nesse trabalho que a gente faz, às vezes, à noite, que é o que eu faço, e tenho muitos alunos que fazem esse trabalho comigo,
A gente vai para o campo astral e a gente vai trabalhar em resgate, vai trabalhar em uma opção de coisa no campo astral, e a gente volta para o corpo físico que está dormindo na cama, feliz da vida dele, e esse corpo físico não envelhece na mesma velocidade que todos os outros corpos físicos. Por quê? Porque você no astral, você ganha energia com aquele trabalho todo que você faz. E quando você volta para o teu corpo físico, você traz essa energia. Então, as pessoas não envelhecem. A gente tem alunos, tem professores lá no instituto que ninguém acredita que tem a idade que tem. Ninguém acredita. Fala, não, para com isso, Débora. Ela deve ter uns 50. Vai perguntar para ela quantos anos ela tem. Sabe que você não acredita, não acredita mesmo, sabe? Que a pessoa não envelhece, não envelhece, continua com a mesma alergia, o rosto viçoso, a pele, sabe? Não tem ruga, não tem, sabe? E tem gente que tem uma vida que às vezes até dorme até meio-dia e tem ruga até na unha, né? Que eu falo, né? Quer dizer, não, quer dizer, Essa dica, a minha esposa está aqui do lado, ela adorou essa aí também, viu? então, Então, é uma questão de levar a vida, sabe? Existe uma frase, né, que o Robert Monroe também coloca num dos exercícios dele, fala, não se preocupe demais com as coisas, não se preocupe demais com as coisas. Todos nós vamos deixar essa vida um dia, todos nós. Então vamos aproveitar o melhor que a gente pode, gente, né? E ele bota uma imagem da, sabe, aquela morte com a foice na mão, assim, não sei o que lá, né? Aquela coisa. Não é desse, sabe? Você, não, nós todos, para sair da Terra, a gente vai ter que morrer, não vai ter outro jeito. Não tem outro jeito. A gente não é astronauta para poder sair viver como é que é qualquer outro lugar que seja aí, né? Não sei como é que é, né? Mas a gente, para sair definitivo, só morrendo. Então, antes disso, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aqui, né? Vamos é isso aproveitar, aí, porque é legal. é isso aí. Tem que viver intensamente, aproveitar, porque Intensamente. não confunda viver com estar É, vivo. Estar vivo é é, estar é, respirando. é Viver é verdade. outra coisa. É. Débora, vamos na mesma linha aí. O que é comunicação não verbal? Essa é mais uma pergunta que o povo que chegou mais Nossa, recente mandou aí para você. Débora, o que que é isso que você que fala? Eu ouço você e os entrevistadores falando de comunicação não verbal. O que que é isso? Comunicação não verbal é aquilo que não usa palavras. Então, por exemplo, quando você olha para a pessoa e faz. Você comunicou verbalmente uma coisa, mas você não comunicou verbalmente. Você apenas com um gesto de cabeça você deu a mensagem. Ou quando você recebe uma emoção, você faz uma indagação e recebe uma emoção, você tem uma resposta não verbal. Quando você está desde um curso básico a gente trabalha isso, comunicação não verbal. Tá? A comunicação verbal usa palavras, a não verbal não usa. Então você está quietinho, assim, relaxado, daqui a pouco abre um flash, você vê uma águia voando em cima de uma floresta de pinheiros, volta, você até acorda. Você fala, que isso? Não interprete. Você está recebendo comunicações de algum lugar. E quando você entra em contato com o universo, que é a tua mente que entra em contato com o universo, cérebro e mente são coisas diferentes, né? Quando você entra em contato com o universo começa a mandar mensagens, e as mensagens são simbólicas. Então, elas são na forma de símbolos, na forma de flashes, quer dizer, é como se você abrisse o flash da máquina fotográfica no escuro e abrisse e visse uma cena, acabou. Abrisse e visse outra cena e acabou. Você vê muito isso, esse tipo de coisa, dentro de um trabalho de curso básico. Não precisa ir lá para os avançados, nada disso. Você vê isso, sente isso, percebe isso. De repente, no meio de um grupo, eu percebo alguém falando. Vocês perceberam aquele perfume que tinha aqui na sala, de repente? Débora, o que que você passou na sala com aquele perfume? E eu fico olhando assim, porque quando eu faço um curso,
Uma coisa que nem eu nem faxineira faz, em hipótese alguma, é passar qualquer coisa que deixe algum cheiro, algum odor na sala, para não confundir as pessoas. Então, a gente faz a limpeza, assim, se vai usar algum produto, assim, tipo uns 10 dias antes, e depois o que passa para limpar não tem cheiro nenhum, zero, para não confundir a pessoa das percepções que ela vai ter, entende? Não, a gente não deixa cheiro. Então, eu pergunto, quem mais sentiu? Olha um, olha outro, olha um, olha outro, olha outro. Só uma pessoa sentiu. Como é possível? Entende? Ela teve uma informação. Outra forma de uma comunicação não verbal, entende? A pessoa está deitada, ela começa a ouvir uma música dentro da cabeça dela. Começa a ouvir uma música. Ela reconhece aquela música dos Beatles. Ela reconhece. Aí ela fala: Débora, achei legal aquela música que estava tocando. Que música? Nesse exercício? É, nesse exercício. Não tinha música nenhuma. Ah, não, tinha sim. Eu estava ouvindo claramente aquele, aquele negócio das teclas pretas e brancas, né? Não sei o quê. Não, não, não. Eu ouvi isso. Tá ligado? Eu falei, pega essa música. Veja bem a letra dela, que é uma mensagem que o universo está te mandando. A pessoa vai lá e fala: Puxa vida, eu nunca prestei atenção. Tá certo. E a pessoa me escreve: Você tinha toda a razão. Sabe? Então, quando aparece uma música do nada, não tem ninguém cantando, é só a música. É uma mensagem que o universo está mandando. Isso é uma comunicação não verbal, entende? Tudo isso é emoções que, de repente, no meio do assunto, você começa a rir. Eu já tive uma vez uma turma com 21 pessoas num curso residencial, todas as gargalhadas. Uma começou a rir, 21 pessoas rindo. Quando acabou tudo aquilo, alguém perguntou: "É, eu não sei o que aconteceu, que, sei lá, parece que eu ouvi alguém rindo. Que alguém rindo? Era a turma toda que estava rindo. Mas 10 minutos, 15 minutos, uma verdadeira terapia do riso, porque isso dá um derrame de endorfinas no corpo, é um trabalho de cura profundo, entende? Isso é uma comunicação não verbal. Entende? Nós temos É, isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. é muito bem colocado, Débora, porque assim, a comunicação ela se dá de várias formas, através de todas as nossas percepções, e as coisas vêm, e a gente não está percebendo exatamente nem de onde elas vêm, nem por quê, né? E às vezes a gente fez alguma pergunta, queria saber alguma coisa e até esquece que perguntou, e quando recebe alguma coisa, é algum tipo de retorno, e você já não está mais, como nós não somos muito de estar prestando atenção nas coisas, pelo menos a maioria de nós, a gente acaba não fazendo a conexão com aquilo como sendo uma resposta de alguma coisa, e às vezes tem essa dificuldade de interpretar algo que pode vir de qualquer forma. Né? Uma É outra forma é verdade. telepatia também, é É, pensamento, né? É você é, receber pensamentos. Nem todos os pensamentos que nós estamos tendo são pensamentos que fomos nós mesmos que tivemos. Podemos estar captando coisas dos outros na forma de pensamento. E um pensamento é um pensamento. Não tem que nem a voz. Eu tenho um tom de voz, a Débora tem outro, cada um tem uma, e você pode, às vezes, estar identificando de quem que é a voz, ok? Mas no pensamento, pensamento é um pensamento, né? Talvez com muito mais habilidade você consiga definir de onde ele está vindo, mas numa primeira é, instância, você pode pensar que ele é um, ou achar que ele é um pensamento seu mesmo, né? E às vezes não é. E às vezes pode ser algo útil, e às vezes pode ser até algo prejudicial, que também não me interessa. Então, nem tudo que você está pensando necessariamente presta para você. Agora, você deveria prestar atenção ao que está pensando e ser mais seletivo com aquilo, e ficar atento também, porque também alguma comunicação não verbal, além de estar é, vindo por imagem, por sensação, por cheiro, minha esposa constantemente ela percebe esse tipo de coisa, principalmente por cheiro, são cheiro. indicações, né? É, Ela é muito é, perceptiva para essa questão de cheiro. Você não está sentindo, eu não estou sentindo nada, você está sentindo, eu não estou sentindo nada. "Ah, mas eu estou sentindo um cheiro aqui persistente é, disso, daquilo. Não, eu é. não estou. Eu Não, sou bem isso aí menos é. perceptivo que ela. É. E Diz- eu tenho muita telepatia com a minha família, meus dois filhos e as minhas duas netas, assim, especial. Eu tenho muita telepatia com uma cunhada que eu tenho em São Paulo. Eu sinto.
sabe? Eu vou ligar para ela. Eu não sei que eu vou ligar para ela. E eu ligo e ela está precisando de alguma coisa ou ela está tendo algum problema. Não, mas rapaz, eu não erro uma, não erro uma. E olha que ela mora em São Paulo, entende? Eu capto, entende? Quando eu tenho uma conexão com as pessoas, eu tenho telepatia. Sabe? Eu tenho isso, mas claramente, claramente. Se a pessoa está na sala, assim, às vezes eu olho para minha filha, as duas começamos a falar a mesma coisa, sabe? Então é muito. Quer dizer, ela ia falar, eu capto o pensamento dela e começa a falar, falando juntas, entende? É Ô, muito Débora, mas interessante. esse negócio eu não entendi direito. O que eu não entendi direito na sua resposta é esse negócio de achar que São Paulo é longe. Eu não entendi. Eu moro em São Paulo, para mim é perto. Vamos para mais uma aí. Qual a Oi, diferença entre expansão da consciência, porque tem pessoas que misturam isso ou não entendem a é, diferença e estão é. perguntando, por isso estão perguntando, né? É a diferença entre expansão da consciência e desdobramento astral. Então, desdobramento astral é uma coisa que acontece contigo e está dentro da quantidade de itens catalogados como expansão da consciência. Então, o que que é o desdobramento astral? Dobramento astral é quando você está deitado, relaxado, e de repente você sente que parece que o teu corpo parece estar se mexendo em cima de você. Você abre o olho, para. Daí você fecha o olho, de repente parece que a tua mão está levantando, só a mão levantando. Aí, quando você abre o olho, a tua mão está direitinha aqui colocada, entende? Então, esses são pequenos desdobramentos do corpo astral em que a gente percebe claramente esse do corpo rodando em cima, como se tivesse solto, como se tivesse alguma coisa solta do teu corpo mexendo em cima. E é o teu corpo atrás já começando a se movimentar, porque o relaxamento é bem profundo. Então, a ideia, o objetivo daquela pessoa era o desdobramento, era, sabe, a projeção astral ou a viagem astral, né? Porque eu já vou falar mais as duas coisas que normalmente as pessoas confundem também. A projeção astral é quando você desloca do corpo, você sai do corpo. O teu corpo está aqui, você já está fora e você começa a se movimentar próximo de onde está o teu corpo, entende? O teu corpo, o teu campo astral fica bem forte, então a gente chama, né, o nosso corpo astral está se movimentando independente do nosso corpo físico, entende? Fica perto da gente, mas tá se movimentando. E a viagem astral, que é quando a gente dispara e vai para sei lá para onde. A gente, no Instituto Monroe, a gente vai para o espaço mesmo, entende? A gente consegue, no curso Starlines, por exemplo, sair do corpo e assistir um quasar funcionando, ir para outro espaço, outro local completamente diferente. Você está aqui, você está lá, você está aqui, você está lá, sabe? Você fica assim, nossa, eu acho muito legal. As pessoas falam, você consegue perceber alguma coisa sobre a forma do planeta? Eu falei, não, é interessante, eu não consigo perceber. É como se eu não, sabe, eu tô aqui, eu tô lá. Daí eu percebo onde eu estou, que é completamente diferente da Terra. Depois eu tô na Terra de volta, eu percebo que eu tô em outro lugar. Depois eu percebo uma outra coisa, entende? É interessante isso. E percebo que tudo quanto é lugar é habitado. Só isso que eu percebo. Não necessariamente por seres como a gente, mas tudo quanto é lugar é habitado. A- a- Ainda nesse tema aí do desdobramento e da projeção, né, as pessoas lidam com as coisas da forma que é mais fácil para elas. E algumas delas, um caminho é ir percebendo aos poucos esses desdobramentos, que são descolamentos, né, como se fosse, se tivesse algo invisível, quase, né, que está descolando no mesmo formato da mão ou do braço, e está descolando do que parece ser o material, e você está se adaptando àquilo. Num momento, isso vai te assustar menos, porque a gente conhece bem as histórias do Robert Monroe também. No início disso ter começado a acontecer com ele começou a flutuar e depois percebeu que estava perto do teto. Isso, ele estava dormindo, mas ele saiu do corpo, despertou dentro, já fora do corpo, e aí, quando ele vira, ele olha para baixo e vê o corpo dele lá jogadão, né?
Aí o cara já leva um susto, né? Às vezes ele leva um susto porque ele vê a mulher do lado, fica achando que tem alguém, alguém com a mulher dele, mas seja lá o que for, em geral, as pessoas já levam aquele susto porque pensam que morreu, né? Ai, morri, meu É, Deus. Aí leva o susto, é, volta correndo é, para dentro do corpo. Então, assim, isso aí, às vezes, é algo que facilita para alguns identificar o que está acontecendo, realmente, é, e para outros, às vezes, é um teste também, porque passa pelo susto, pelo medo e acaba voltando, porque não está preparado ainda para fazer isso ainda não entendeu é, bem o que é. E o próprio Robert Monroe passou por essa fase, né, de ficar, levar sustos com coisas que começaram a acontecer e que ele ainda não sabia o que era, porque começou de forma espontânea e repentina. Mas, assim, são formas de tratar com a mesma coisa. O que que se trata essa mesma coisa? Você é consciência. Esse corpo é uma manifestação sua, da consciência que você é, nesta realidade, para interagir aqui. Você, consciência, não precisa de corpo. A consciência vem antes do corpo, como a Débora já falou, e isso é importante remarcar. A consciência existia antes de existirem quaisquer tipos de corpos e continua existindo mesmo agora que é, existem é. personagens para ser vividos e experimentados aqui. Então, outra coisa que acontece também entre essa diferença de desdobramento e projeção, como você citou, a projeção você já sai direto, já não fica nesse descolamento, né? Na projeção, você fica próximo do teu corpo. Isso, Próximo. Na isso. viagem, Então, sabe-se Deus para onde não é você uma vai. diferença substancial, é uma diferença de detalhe de como a coisa está sendo É, tratada. Agora, uma das formas que tem para evitar essa questão do susto de ver o próprio corpo e achar que morreu, é você se ver já em outro lugar, né? Você já entra direto na projeção e às vezes já entra num lugar remoto. Por exemplo, é, uma das práticas que aquele Bill Pullman, eu acho que não lembro um desses que tinha um desses livros, eu achei a prática bem interessante. Você visualiza alguma coisa de um outro local que você conhece, os objetos, as coisas, você vai se focando naquilo, e quando vê, você aparece astralmente já naquele local. Né? Você bem é, longe, né? Aqui em São Paulo, é, do corpo onde ele estava originalmente. Então, é, existem formas de tratar, cada é. um acontece de um jeito um pouco De um diferente, jeito, da forma que é. seja eventualmente mais fácil ou útil para a É. própria pessoa, né? Eu tenho duas coisas para falar. Questão da idade. As pessoas me perguntam, ai, Débora, eu adorei as coisas que eu ouvi, não sei o que, mas eu acho que eu já passei da idade. Eu falei, o que que é passar da idade? O que que é? Passar da idade é porque já não está mais contando a idade, então já morreu. Então já morreu, já não está mais contando a idade. Vamos Já lá. O que que é passar? dobrou o cabo da boa esperança. Pois é. O que que é passar da idade? Né? Não, é porque eu já estou com 52 anos, eu já estou com 55 anos, já estou com... O pessoal acha que já passou da idade. Eu falei, você sabe com que idade que o Robert Monroe começou as pesquisas dele? Ele tinha 55 anos. Então vamos levar isso agora a sério. E ele trabalhou 30 anos nisso. Ele faleceu com 85 anos. Entende? Então, ele tinha 55 quando ele começou. O que que é? Não, já não tenho mais idade. Então, ele começou aí no final da vida dele, ele desenvolveu alguma coisa ligada à espiritualidade, percebendo que o corpo astral dele tinha uma função, o corpo físico tinha outra, e que existiam outros corpos que tinham outras funções. Ele começou a perceber tudo isso, mas muito depois, muito depois. E ele foi desenvolvendo devagarzinho, bem devagarzinho mesmo. Quando eu era criança, eu saía do corpo pelo pé. Aliás, até hoje, né? Quando eu consigo perceber a minha saída, eu saio pelo pé e vou embora, né? E eu já saía direto, e quando eu era criança, eu primeiro saía bem perto do chão, e daí eu chegava perto das paredes, eu botava a mão assim e atravessava. Botava a mão assim e atravessava. Botava a mão assim e atravessava. Atravessava as paredes todas. Quando eu morava em prédio, eu ia parar lá no telhado do prédio, entende? Quando eu morava em casa, também ia, mas era mais rápido que eu chegava no teto. Eu não me lembro de ter atravessado outras paredes, mas eu já estava lá no teto, né? Então, eu acho que até existem algumas pessoas que conseguem se assustar com isso, mas não precisa assustar, porque o corpo astral não tem limites. Você faz exercícios, dos exercícios do Instituto Monroe em workshop,
em que você aprende a tocar objetos à distância. Então, você está deitado no colchonete e você aprende a tocar em um vaso que está distante, em uma estante que está distante, em um sofá que está distante. Você sente a textura de tudo isso, entende? Então, você aprende a usar o que o Bob Monroe chamava de corpo energético, que é esse que você consegue sentir, sabe? A característica daquele objeto que você está tocando. E você aprende tudo isso em um workshop, sabe? Não é assim, uau, um bicho de sete cabeças. É bem simples, sabe? Você aprende, tem técnica para isso, é óbvio. Você vai devagar numa técnica, noutra técnica e chega lá. Então, os cursos são muito divertidos. É só isso que eu posso dizer. A gente ri muito, porque meu Débora, eu de repente estava tocando naquele negócio lá. Falei, bom, ainda bem que você não tocou com a mão, senão aquele treco caía e ia quebrar, porque pelo amor de Deus. E às vezes eu tenho um barco aqui na minha sala, que foi um barco que meu marido montou, entende? Então, as pessoas têm mania de querer tocar o barco. Eu falo, ó, se for tentar tocar o barco, eu tiro ele daqui da sala. Eu vou esconder, eu sei que vocês vão achar, porque com essa técnica você acha, mas não é para tocar aquele barco lá não, viu? Eu já falo assim de cara, né? Mas assim, é tranquilo, bem tranquilo isso, bem tranquilo. Ok. Tudo é muita brincadeira, só isso. Expansão da consciência é meditação? Você tem algumas meditações que você faz, quase que treinando uma expansão de consciência. Ah, e a pessoa percebe que, às vezes, um trabalho, por exemplo, de uma meditação em movimento, facilita o exercício seguinte, que é de uma saída do corpo. Entende? É impressionante isso, que a pessoa está meditando em movimento, está andando, está. O Instituto Monroe faz a meditação em movimento com a gente no gramado lá fora. Então, é uma opção de árvore, arbusto, né? Então, quem passa na estrada, vê uma par de gente agarrada numa árvore, abraçado com arbusto, declarando amor para a árvore, com arbusto. O pessoal fala que aquilo ali é um. Bom, aqui tem um instituto. Do que instituto? Sei lá. Mas aqui de vez em quando tem um povo aí abraçado com árvore, abraçado com arbusto, sei lá o que acontece aí, né? Então a gente dá risada quando passa um carro, mas o carro diminui a velocidade, distrai a gente fala, ainda tem mais um achando que isso aqui é, é um sanatório, ou qualquer coisa do gênero, né? Mas a gente consegue conversar com a árvore, consegue conversar com o arbusto, porque os vegetais conversam com a gente, né? Então, quando você está expandido em quase estado meditativo, porque você sai em estado meditativo enquanto anda, você consegue expandir a sua consciência, você consegue conversar com a árvore. A meditação é um estado de expansão de consciência também, faz parte do livro da expansão da consciência. Então, a gente faz exercícios de meditação durante trabalhos de expansão da consciência. É um trabalho a mais, uma maneira a mais de expandir a tua consciência também. Perfeito. Então, eu só fazendo um comentário a respeito também, pelo ponto de vista My Big Toe, Tom Campbell, É, né? Somos consciência. Agora, estamos aqui experimentando a vida através de um avatar que a gente manifesta aqui através de um corpo, e muitas vezes estamos muito identificados com o que parece ser material, com o corpo. E às vezes a gente vai ficando preso, né? Se sentindo preso, mas o que é que nos prende? Não estamos com correntes, né? É a nossa identificação, é a nossa necessidade, o nosso vício que nos prende nisso. E a única forma de nos libertar daquilo que nós mesmos nos prendemos é nos libertando através do nosso próprio esforço. Não tem uma mágica que vem de fora para é. dentro. E a meditação, em matéria de evolução, de expansão da consciência, ela é uma prática universal. Não existe ninguém que vá falar de expansão da consciência, de evolução espiritual, e não vai recomendar e sugerir que a pessoa faça meditação frequentemente. Em É. geral, em torno de meia hora por vez, pelo menos 2 vezes por dia, todo dia, ok? Uhum. Isso para a pessoa que quer decolar, ela vai precisar de insistência para isso, ok?
E É. porque a meditação, como a gente está muito aferrado ao personagem e aos pensamentos do personagem, a gente tem esse tumulto na cabeça e a gente não consegue meditar. Para a maioria das pessoas é uma tarefa muito difícil meditar. Mas meditar, quando você aprofunda na meditação, você vai aquietando as ondas cerebrais e vai baixando os níveis, né? Você vem lá, sei lá, de 20, 30 Hz, vem baixando. E a meditação mais profunda, que ainda pode ser atingida desperta, ao redor dos 4 Hz, que é inclusive é o ideal, é onde as propriedades estão mais visíveis, foi o que o Robert Monroe e o Tom Campbell descobriram lá atrás, ao redor dos 4 Hz, para isso, inclusive, as batidas binaurais, ou os, como chamam, os sync, como Batido. é que é? Sync, M-Sync. M-Sync, M-Sync. né? Os sons M-Sync, que ajudam a pessoa a atingir esse tipo de grau de profundidade, né? De estabilidade mental. Então, a meditação ela está buscando ou um despertar dentro de um grau de profundidade da sua frequência mental, né? Que é onde essas propriedades todas ocorrem, é onde você consegue fazer viagem astral, desdobramento, comunicação não verbal, telepatia, todo esse tipo de experiência, e no final das contas, né, o que você está fazendo? Você está ajudando a expandir a consciência, a se descobrir, a se conhecer, a perceber a consciência que você é, e está tudo casado. Então, quer você esteja meditando, fazendo visão remota, ou fazendo projeção astral, vamos dizer, se você está fazendo alguma dessas coisas, isso aí conta para aquela meia hora. Então, assim, você não sabe fazer outra coisa ainda, está meditando, está praticando, né? Beleza. Começou a fazer outras coisas, uma coisa compensa pela outra, porque você está mexendo com a mesma fera da consciência, na mesma frequência que você realmente precisa. E por quê? Você está tentando sair de uma identificação total com o material, né? Com essa ilusão que você tem de ser apenas aquilo, e se deslocando, essa expansão é no deslocamento da sua percepção do que você realmente é. E quanto mais você se aproxima, mais pratica e mais se desenvolve, vai se tornando o caso de que você começa a trabalhar, eventualmente, 100% do tempo nesse estado. Então, você não está mais meditando, você está vivendo de forma meditativa. Quer dizer, você está vivendo a partir da consciência, de uma consciência mais evoluída, mais desenvolvida, mais expandida, de uma forma mais natural, sem ter que ficar meditando, fazendo visão remota. Tudo se torna prática, fácil É, de alcance, a partir de qualquer momento, de qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, assim, estou é. descrevendo uma direção da evolução, não quer dizer que você vai fazer, né? Você tem que sair fazendo tudo isso amanhã, mas são coisas complementares, por quê? Porque você está fazendo no estado correto mental, e aquilo está sendo meditativo. Então, qualquer desses exercícios que você estiver fazendo, né, ele vai estar sendo também meditativo. E quanto mais É. você evolui, mais você expande a consciência, menos você precisa chamar qualquer coisa de meditação ou disso ou daquilo, porque já é um estado no qual você está vivendo. É isso aí. Deixa eu complementar isso daí. Eu faço meditação desde, eu acho que eu tinha uns 24 anos quando eu comecei a fazer a meditação. Foi quando nasceu o meu primeiro filho. Então, eu fiquei assim, porque a criança nasce e não vem com manual de instrução, né? Então, você não sabe o que fazer com aquela criança, né? E nessa época, meu marido foi transferido para Curitiba e eu fui com um bebê de um mês e meio para lá. E eu conheci uma senhora que morava 2 andares acima do meu, no prédio onde eu morava. Ela morava 2 andares para cima e ela me ensinou a meditar. E eu achei aquilo muito interessante e eu comecei a meditar. E ela falava para mim: não precisa de meditar muito tempo, você fica 3 minutos com o cérebro esvaziadinho, só pensando na tua respiração. Aliás, não pensa na respiração, respira. Não pensa na respiração, apenas respira. E ela me ensinou, respira aqui, depois você percebe que você vai começar a baixar o local da tua respiração, que ao invés de estar aqui em cima, afogueada, ela vai descer um pouco, depois menos afogueada, ela vai descer um pouco, ela vai ficar com facilidade, como a respiração do teu bebê. Ela falava para mim, que é mais na barriguinha.
você vai reparar que a tua respiração vai vir mexendo a tua barriguinha. Então, nessa hora, se você quiser parar, você já pode até parar, porque você já atingiu um estado de calma que você precisa, e desse estado de calma você vai saber melhor como lidar com o teu bebê. Aquilo me ajudou loucamente, mas loucamente, sabe? E aí eu comecei a meditar. Quando o neném dormia, eu meditava, sabe? Eu botava aí. Quando eu voltei, eu morei em São Paulo 20 anos, né? Quando eu voltei para São Paulo, eu comprei o meu puff de meditação, sabe? Que durou algum tempo e eu comprei um melhor aqui no Rio de Janeiro, numa loja de coisas para meditação, yoga e tudo mais. Aí eu entrei numa loja já melhor, que tinha um puff que era redondo, duro, e ele tinha um formato que a gente senta, cruza as pernas, como diz minha neta, faz perninha de chinês, né? Bota as pernas para fora do puff e o puff segura a coluna. Segura a coluna, mas dá um conforto na coluna que é uma coisa impressionante. E eu percebi que depois que eu entrei para meditar com esse puff, eu aumentei o meu tempo de meditação. Hoje eu não sei quanto tempo eu medito, eu não conto, mas eu acordo, escovo meu dente, tomo minha água, não sei o quê, volto, sento no meu puff, faço a minha meditação. Tá? À noite também faço, eu faço 2 vezes por dia. Uma das coisas que me ajudou com os meus filhos pequenos era a hora que eu sumia do mapa. Então eu falava para eles: quando a mamãe entrar no banheiro, vocês não batam na porta. Não pode bater. Eu vou ficar sossegada no banheiro. Não quero ninguém batendo na porta. Eu levava o meu puff, que ele tem uma alça, né? O meu puff para dentro do banheiro, botava no chão do banheiro e meditava no chão do banheiro, querendo mostrar que, bem claramente, para a minha empregada ficava: como a senhora consegue meditar? Aí é frio o banheiro, o chão é frio. Eu falei: aqui eu tenho silêncio, sabe? Eu preciso desse silêncio na minha vida. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu preciso, nem que seja 10 minutos por dia, eu preciso de um pouco de silêncio para botar minhas ideias em ordem, entende? Para você poder educar legal, sem gritar, sem perder a paciência, sem nada. Eu preciso de calma. E eu me acostumei a fazer essa meditação no chão do banheiro. Então, por que que eu conto essa história? Porque muita gente fala: eu não tenho onde meditar, Débora, por isso que eu não medito. Eu meditava no chão do meu banheiro. No ladrilho do banheiro. Botava o meu puff ali no ladrilho. Ele é redondo, né? Ele é bem duro e é redondo. Então, quando senta, segura a coluna, bem no lugar onde tem que segurar. Então, dá conforto. Você faz, sabe, o trabalho da respiração. Respira, respira, respira. Chega uma hora, você parece que você encontra um ponto de paz, um ponto de equilíbrio, aí você se levanta, sabe, se mexe para cá, se mexe para lá. Eu já tive momentos em que eu entrei para meditar à noite e reparei que eu tinha meditado nesse estado, sentadinha, 1 hora e 40 minutos. Eu não senti esse tempo passar. Para mim, eu tinha meditado uns 15, 20 minutos, eu não percebi que tinha passado 1 hora e 40. Quer dizer, eu não conto o tempo, o tempo não existe, né? O tempo é uma brincadeira que a gente faz aqui na Terra, né? A gente diz que tem passado, presente e futuro, que tem relógio, mas o tempo de verdade não existe, né? O tempo é circular, o tempo é o agora, o tempo todo, né? Sabe? Então, eu estou falando essa história da minha meditação e como eu comecei e como eu faço até hoje, né? Para dar ideias para quem tem a concepção de que não tem um lugar para meditar. Que a minha casa é um barulho, uma coisa louca, as crianças correndo para tudo quanto é. Calma, calma. Quando você está mais calma, porque você meditou algum tempo, você transmite essa calma para as crianças que corriam o tempo todo. Sabe? Você entra num estado em que todos à sua volta se acalmam. Você Uhum. contamina isso, sabe? Eu chamo a contaminação da meditação, sabe? Que eu acho Contaminação fantástico. positiva. Positiva. Agora, uma coisa Positiva. interessante é o seguinte, é que, veja, é claro que um mínimo de paz, principalmente no começo, é útil e necessário, mas assim, o silêncio que a gente está buscando é o silêncio interior, né? É excelência interior, né? E quando você o atinge, às vezes mesmo com o silêncio exterior, você acaba se blindando, não com o silêncio, com o ruído exterior. Porque o ruído que É, atrapalha mais a meditação é o ruído mental, é o da própria cabeça da Ai, pessoa, né?
Verdade. Débora, vamos Oi. avançar mais uma aqui. O que é campo energético? Olha, campo energético é a maneira como a gente chama o nosso campo eletromagnético que a gente usa para trabalhar diversas coisas que a gente quer trabalhar. Por exemplo, a pessoa fala, Débora, por que que na minha vida eu só atraio homens ciumentos? Eu falei, porque no teu campo está anotado a figura de um homem ciumento. Pode ter sido seu pai, pode ter sido teu avô, pode ter sido teu irmão, pode ter sido uma porção de gente. Mas, de qualquer maneira, essa pessoa que era ciumenta, você identificava como uma pessoa que te transmitia amor. Então, ele está registrado no teu campo. Campo eletromagnético é uma coisa que você mede até em check-up, né? Então, a gente chama esse campo que nos envolve de campo eletromagnético. Não é aura, não estou falando de aura, eu estou falando de campo eletromagnético. Em terapia, quando você trabalha uma terapia, uma pessoa que tem, ela fala, eu tento me livrar disso e daquilo, não consigo, parece que eu atraio. Eu falei, atrai mesmo. Se você está achando que atrai, é porque atrai mesmo. Vamos trabalhar o teu campo. É o campo energético. Porque esse campo energético tem impresso aquilo que você considera qualidade, mesmo que erroneamente. Então, você tem que trabalhar o conceito do que você acha que é atenção, que é cuidado, que é, sabe, que é convivência, que é etc. Você tem que trabalhar todos esses conceitos que aí faz parte de terapia, entende? Mas dentro dos trabalhos do Instituto Monroe, sem ser terapia, a gente trabalha muito o campo eletromagnético, desde o primeiro dia em que a gente começa a trabalhar crenças negativas, pensamentos recorrentes, medos, que a pessoa fala, Débora, por que eu tenho tanto medo? Eu falei, é soma de emoções negativas. Todo medo é soma de emoções negativas. Você falou agora há pouco, Mário, a questão que a pessoa nasce sem, ela nasce com vazio, ela vai formando os pensamentos aqui à medida que ela está no corpo. Isso é pura verdade, pura verdade. Antigamente, quando eu comecei a fazer o curso de psicopedagogia, a gente aprendia que a gente nascia com um medo que era um medo atávico. Como medo atávico? É um medo do escuro, porque quando a gente estava nas cavernas, o tigre, sei lá de quê, de bengala, sem bengala, não sei como é que era o negócio do tigre, invadia as cavernas, não sei o quê, não sei o que lá. Isso não existe, porque nem todo mundo viveu em época de caverna, nem todo mundo, nem todo mundo. Alguns vieram de outros locais, outros sistemas, vieram para cá há pouco tempo, já não tinha mais tigre de caverna, nem tigre sem caverna, de bengala, nem sem bengala, não tinha mais nada disso. Outros conviveram sim com dinossauros e tudo mais. Só que quando a gente vem para a Terra, esse trabalho foi feito na Universidade de Yale, eu estou querendo aqui, foi publicado em 2005. Não existe o medo atávico. Ah, mas e o medo do escuro? O medo do escuro é todo o medo que você tem, é um medo dentro do ambiente onde você está. O bebê pode ter medo do escuro, porque na hora que fecha tudo, escurece tudo, não tem mais a mamãe ali para dar chupeta, a mamãe para dar a mamadeira, a mamãe para trocar a fralda, a mamãe para fazer a massaginha na barriga, entende? Pode ser tudo isso, a criança se sente sozinha, sabe? Sozinha. Agora, quem vai cuidar da minha barriguinha quando doer, sabe? Quem vai me dar a mamadeirinha quando eu estiver com fome? Então, a criança elabora a ausência de um protetor, alguma coisa assim, entende? Então, é uma coisa que ela está vivenciando naquele momento. É naquele momento que ela está vivenciando. Não existe o medo atávico do escuro, o medo do tigre de bengala, coitado do tigre. Fico imaginando o tigre de bengala sem bengala. Ô, Débora, tigre de Oi. bengala não assusta ninguém, ele não consegue nem andar, precisa de uma bengala, poxa. Eu acho que o tigre de bengala até consegue, viu? O tigre é o felino mais violento que existe. Sabia disso? Que o tigre é mais violento que o leão? É o felino mais violento que existe é o tigre. É impressionante. E é o maior também. Se você teve a oportunidade alguma vez de ver algum tigre ao vivo e a cores, né? Eu já vi assim, num aquário, assim, cheio de tigres que tinha lá dentro, né? Que ele pulou assim no vidro, a largura do vidro tinha pelo menos 1 metro, sei lá. Era um blindex gigantesco. Ele pulou, ele tinha 3 metros em pé. Eu nunca vi.
É uma magnificência que te apavora ao último grau, só não te mata do coração, porque você tem uma barreira gigantesca entre você e ele, mas dá para perceber a violência do bichinho, sabe? Dá para perceber. Eles são. E ele tinha um show lá em Las Vegas, do Siegfried and Roy, era assim, um show e que teve um dia que ele estava correndo com um dos tigres no meio do. Imagine se eu ficaria nesse salão. No meio do salão tinha umas passarelas em que ele corria com um tigre, não sei o que lá, ele corria com um tigre. E numa dessas corridas ele torceu o pé e caiu para fora da passarela. E o tigre pegou ele pela cabeça, como o tigre faria com um filhote. E ele, obviamente, levou acho, quase 2 anos para. Ele não morreu, mas levou quase 2 anos para voltar ao normal. Agora, imagine esse tigre solto no meio do salão, onde as pessoas estão todas sentadas. Mas, cara, esse show eu não sei, eu nunca que eu assistiria. Né? Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Entende? Não dá para Então, misturar. As pessoas misturarem animais selvagens com público não uma dá coisa certo. absurda. Não, não deveria nem ser tentada. Mas, enfim, cada Não, um tem não. o juízo e a evolução espiritual que Ai, tem e faz o que faz, infelizmente. ai, Débora, ai. vamos Oi. lá. Esse aqui é interessante também, essa pergunta. O que são estes focos conscienciais, focus um, focus 3, focus 10, focus 12, que é um palavreado, uma nomenclatura típica do Instituto Monroe e do Robert Monroe, e é uma das dúvidas que surge para as pessoas. O que são estes É. focos conscienciais? São, são focos conscienciais. Então, quando a gente chama, eram plaquinhas que o Robert Monroe tinha mania de colocar. Quando a pessoa está alerta e acordado, vou botar a plaquinha Focus 1. Ela está em Focus 1. Significa que ela está em ondas beta, estado acordado e alerta. Então, é isso que significa. Daí fala, a gente vai contando o relaxamento. O que significa quando ela está em Focus 3? Equilíbrio cérebro-mente. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Cérebro está dentro da sua cabeça. Mente é um conceito quântico. Está dentro de você e fora de você e a gente não sabe até onde vai. Entende? Então, é um outro conceito. Então, depois que você passa da contagem de relaxamento em focos 3, você já começa a ter pequeno contato com o universo, um pequeno contato, porque já atravessou a barreira, que era só do cérebro, e agora é mente e cérebro. É o equilíbrio cérebro-mente, é assim que funciona. Tem um livro que eu li uma vez, que era um conceito bem incrível, e que o aluno chegava para o mestre e falava: qual a diferença entre cérebro e mente? E o mestre falava: veja, pega um balde vazio e entra na beira da água do mar. Entra na beira da água do mar. Então vai afundando, afundando, afundando. Chega uma hora, o balde está todinho coberto pela água do mar. E o balde está ali e tem água dentro e fora do balde. O balde é o cérebro, a água do mar é a mente. Você não sabe até onde vai. Você não sabe qual é o limite daquilo. Ninguém nunca chega a uma definição correta sobre o limite daquilo lá. Você não consegue ver, você vê sempre o horizonte com aquela água, então você não sabe até onde vai. Essa é a mente. Então, o cérebro é a matéria, a mente é aquilo que você não define, porque você não sabe, você não consegue quantificar, você não consegue falar até onde vai. É um conceito quântico. Existe dentro e fora de você. Entende? Aí vamos para Focus 10 que o Robert Monroe botou. Essa plaquinha, quando o corpo está relaxado, você não sente o corpo. É o estado que os meus alunos mais amam. Eles falam, Débora, o que é aquele Focus 10? Corpo relaxado, mente alerta. A mente está totalmente perceptiva de tudo que está acontecendo, mas o corpo está dormindo. Mas o corpo está dormindo. Quando acaba o exercício do 10, é até difícil levantar do colchonete. Até difícil, rapaz. Porque a pessoa está tão relaxada, está tão em paz. Um estado maravilhoso. Depois entra o Focus 12. Corpo relaxado, mente alerta, percepção expandida. Aí nós entramos na expansão da nossa consciência. A percepção além dos sistemas sensórios, além.
Quer dizer, então, se tenho todos os sistemas sensórios, que é o sistema ligado à audição, ligado à visão, ligado ao olfato, ligado, sabe, ao paladar, ligado ao tato, ligado ao tudo, todos os sistemas sensórios que você tem, né, que estão, são 5 sistemas sensórios, mas tem diversos órgãos de sentido dentro deles, né? Segundo os estudiosos de Faculdade de Medicina de segundo ano, diz que são 22 órgãos dos sentidos, né? Dentro desses 5 sistemas sensórios, né? Então, é por isso que às vezes a pessoa não enxerga com o olho, mas ela enxerga com outro tipo de percepção. A pessoa não ouve com o ouvido, mas ela percebe com uma outra forma. Então, tem outros sistemas sensórios ligados àqueles 5 que a gente fala, né? Então, quando você expande a consciência, você está em focos 12. Esses 4 focos você aprende num curso básico. Depois, quando você começa cursos avançados, você vai aprender o Focus 11. Mas o 11 é antes, Débora, mas é diferente do que faz o 12. O Focus 11 é o focus do nosso que a gente chama Human Plus, que é a nossa percepção expandida, em que a gente dá comandos para a gente mesmo e a gente se surpreende quando, de repente, esses comandos começam a funcionar. A gente chama um canal de acesso esse, né? As pessoas aprendem que elas aprendem como dar comandos e depois como criar os próprios comandos. Quando ela cria os próprios comandos, ela percebe que de repente ela começa a mudar a maneira dela agir, porque ela criou comandos que começam a funcionar dentro dela, entende? Depois nós temos o que a gente chama de Focus 12 avançado no Instituto, apesar de ser o 13, eles não usam o número 13 lá, porque o americano não gosta do número 13, sabe? Então, não adianta você botar cadeira, não tem cadeira 13, não tem mesa 13, não tem quarto 13, não tem cama 13, que ninguém entra. Então, não é que o Instituto tenha algum tipo de, sei lá, de crendice, não, não tem. Mas as pessoas não sentam, não entram, não vão. Banheiro 13 não existe, pula. A Tem cama é a de. prédios lá, tem prédios lá que não tem o andar 13. Ele vai 12, 14, 15, É, 16. é, Até é isso aí. prédios não tem o número, É, né? Ele é, pega, é. ele já pula para o seguinte. Então, o foco, seria o certo Fox 13, né? Mas eles falam 12 avançado, entende? Então, para não criar caso, para não criar caso, entende? Que é dos nossos guias de rotina que estão mais em contato com a gente, aqueles guias que a gente esquece que tem, que os carinhas estão jogando bolinha de gude debaixo de figurinha, estão contando a anedota, você fala, ei, aí, ó, guia de rotina, vamos levantar, vai levantando, levantando, vai, mexendo, vamos lá, guia, vamos lá. Você vai botando os guias de rotina para trabalhar, para eles ajudarem você na sua defesa na vida. Mais ou menos eles trabalham ligado à parte de defesa na tua vida, né? Depois tem Focus 14, que são linhas guias, são assim, elas é como se fosse um não julgamento interno. Não julga, mas te guia. Elas são linhas guias. E está sendo estudado mais profundamente atualmente, isso lá no Instituto. Né? Focus 15 é corpo relaxado, mente alerta, percepção expandida, ausência de tempo. Você vai para um local onde o tempo não existe. Então, é uma coisa assim muito legal, é o Focus que eu mais gosto. Muitos cursos do Instituto Monroe são feitos em Focus 15. Por exemplo, visão à distância, visão remota, tudo isso é feito em Focus 15, entende? E você não tem o tempo. Então, na realidade, quando fala não tem o tempo, hoje eu sei que eles estão querendo dizer que é o tempo circular, não é o tempo linear do passado, presente e futuro, é o tempo circular. Quer dizer, quando você entra nesse tipo de tempo, tudo aparece ao mesmo tempo, né? Tudo aparece junto. Você tem a percepção geral. É como se você estivesse no alto de uma montanha, você olhasse para baixo e você soubesse tudo o que está acontecendo ali embaixo. Porque você está olhando tudo ali embaixo. Você está olhando tudo. É como hoje em dia é falar drone, né? Vai, o que o drone mede quando ele está lá em cima, ele focaliza tudo. Não tem presente, passado e futuro. O drone vê toda a estrada de uma vez só, entende? Vê todas as montanhas ou todas as colinas, tudo de uma vez só. É mais ou menos isso o Focus 15. Depois pula, nós vamos para o Focus 18, que é o chakra cardíaco. Os trabalhos de cura são feitos a partir do coração
e do chakra cardíaco. Muita gente achava que os trabalhos de cura era feito com o terceiro chakra, Manipura, fogueira das emoções. Não. A cura é trabalhada com o chakra cardíaco, que fica no meio aqui assim, né? E ele é ligado ao coração. Nossa, o pessoal ama esse curso de autocura, o pessoal ama. Eles aprendem como eles vão regenerar as próprias células. Nossa, eles adoram esse trabalho. É um curso avançado esse de autocura, né? Depois nós vamos para um trabalho de focos 19, que é de comunicação, e passa para focos 21, a ponte entre essa e outras realidades. Isto é algo. É um trabalho incrível, você encontra guias incríveis. São os guias intermediários, tem espaços diferentes onde você consegue encontrar esses guias, consegue ter orientações, e também você consegue encontrar assim, esporadicamente parentes seus, pessoas queridas para você, que já passaram para o plano espiritual e que têm permissão de vir para esse local, onde tem também uma ponte. Quando a gente diz uma ponte entre essa e outras realidades, significa uma conexão entre essa e outras realidades. Mas às vezes você vê uma ponte também. Esse espaço é meio branco. Então, é muito incrível, sabe? Eu já tive experiências maravilhosas nesse espaço de Focus 21. Meus alunos também contam histórias incríveis em Focus 21. Depois vem o Focus 22. No Focus 22, você consegue conversar com as pessoas que estão sem o domínio da consciência. O que significa isso? Estão em coma, estão em demência profunda, estão drogadas, estão em qualquer situação que seja, que ela não consegue dominar a consciência dela, entende? Então, eu já orientei uma vez uma aluna minha que tinha um parente em coma, o irmão dela, e eu orientei para um trabalho do Instituto, que é feito com a Elizabeth Kubler-Ross, junto lá com o Robert Monroe e mais um outro cara lá, em que eles dão as coordenadas para conversar com aquele paciente que está em coma, e ele está em coma, e quando você entra nesse Focus 22, você consegue conversar com aquele ser querido em coma, e dar as coordenadas para aquele ser, explicar alguma coisa, ouvir daquele ser o que ele está achando. É o Focus 22. Nesse Focus 22, Eben Alexander esteve por algum tempo, né? Ele não tinha o domínio da consciência, ele estava lá em estado de quase morte, né? Estava em EQM, e quando ele voltou, ele se lembrou de alguma coisa, né? Ah, pode lembrar, mas pode não lembrar, né? Porque a pessoa pode estar com alguma situação que impede que a pessoa depois lembre Algum alguma coisa que bloqueio. passou. Bloqueia. Focus 23, a pessoa largou o corpo físico aqui na Terra, está livre do corpo físico, né? Agora vamos para onde? Vamos ver para onde a gente vai, né? Então a pessoa passa em Focus 23. Eu trabalho em Focus 23 quase todas as noites. Algumas pessoas conseguem passar rapidinho por lá e já ir para um outro território onde ela já vai começar a trabalhar algumas outras coisas diferentes, né? Outras não. Outras vão trabalhar um pouco mais tempo ali naquele espaço. Depois tem o Focus 24, 25, 26, que é território das crenças. São as pessoas que vão para locais de crenças mais assim arraigadas, menos arraigadas, e crenças quase corretas, né? Quase soltando de tudo. Focus 26 foi aquele filme Nosso Lar, que passou aqui, falando sobre aquele livro do Chico, né? Chico Xavier. O pessoal fala, aquilo era Focus 27, não, era 26, porque as pessoas ainda tinham saudade, sofriam, e não sei o que, e não sei o que lá. Então, quando você tem todos esses sentimentos, ainda é Focus 26. E tem o Focus 27, que é onde a gente quer chegar sempre, onde a gente encontra os nossos espíritos mais avançados que nos dão guarida, que nos orientam, onde a gente pode sabe, fazer alguns trabalhos lá depois que chega, onde a gente constrói a nossa casa,
a gente sabe para onde a gente vai depois que a gente deixar esse mundo aqui. A gente vai lá para aquela nossa casa lá em Focus 27, onde tem uma cópia do Instituto Monroe também lá. Então, é muito legal o Focus 27, onde tem um caminho que a gente vai para o coração da Terra, sabe? Focus 27 é muito legal, muito legal. Então, tem todos esses focos, são fantásticos, e a gente consegue chegar aqui no Brasil até o Focus 34, 35, que é um trabalho com os Watchers, os seres que não têm corpo, nunca tiveram, são consciência pura, que nos orientam, são os nossos mentores. Então, muito incrível. Se eu tivesse que descrever um pouco de forma geral, eu diria que isso aí seria algo como uma mistura entre locais e estados de consciência, porque consciência não tem local, é algo não local. É, não, Mas local. a gente precisa conversar e precisa tentar localizar determinadas coisas como se fosse em algum local, alguns estados desse que a gente está representando, e esse é o nome desses focos, que é onde o foco É, é onde você dá o foco, dá atenção e você passa é. a estar integrado ali. Ah, é. Então, bacana, legal. Vamos para mais uma, vai. Qual é Ah, a diferença entre visão à distância e visão remota para você, pois Débora? é, não é para mim. É a Não, não. visão que. Bom, eu acredito que também seja para você uma forma sua de descrever as coisas, né? A visão à distância eu faço, sem problema nenhum. A visão remota, não. A visão à distância é quando você, por exemplo, tem um objetivo, olha, eu quero ver como é que está a situação, não sei onde, você relaxa e você se desdobra e vai para tal lugar, você vê o que está acontecendo ali, aquela coisa que você quer ver e volta para o corpo. Ok, tá feito, tá visto, tá. Essa é a visão à distância. Então você tem um objetivo e você vai direto naquele objetivo. Isso é uma visão à distância, né? Tranquilo. Quando você faz alguns trabalhos que a gente faz de meditação, a gente faz com visão à distância. Muitos, muitos mesmo. Trabalhos com visão à distância. Visão remota no Instituto Monroe estão os dois maiores técnicos, vamos falar assim, de visão remota, o Joe McMoneagle e o Skip Atwater. O Joe McMoneagle é um negócio. Ele fala, eu tenho 90 e tantos por cento. Não, ele tem 100%. Ele não fala que ele tem 90, 100%, porque ele acha meio metido a besta isso, né? Mas ele tem 100%. Então, ele consegue fazer. Ele escreveu livros junto com os caras de visão remota na Rússia. Não pôde ser traduzido para o inglês, os Estados Unidos não deixou. Mas parece que tem tradução para o francês desse livro do John McMoneagle, escrito com os escritores russos. Mas ele tem diversos livros de visão remota publicados, todos em inglês, né? Cursos nos Estados Unidos, no Instituto Monroe, tem visão remota lá, sendo feito lá pelo Joe McMoneagle. O cara é ótimo, ótimo, ótimo. Então você consegue burlar o tempo, burlar o espaço, ir para onde você quer, saber o que você quer. E como isso acontece? Qual é a diferença? Você não tem um objetivo. Você não te dão um objetivo para ir para tal lugar. Vai na praia ver o que está acontecendo, vai lá no aeroporto ver o que está acontecendo. Não, não é isso. Não é isso que acontece. Eles vão no computador e eles sorteiam seria uma senha que tem pelo menos 16 dados, seja letra, seja número, seja sinal, seja o que for. Tem pelo menos 16 coisas escritas, né? E eles sorteiam aquilo lá e eles colocam no vidro e o John McMoneagle, por exemplo, está dentro de uma gaiola de Faraday. E a gaiola de Faraday, você não recebe, segundo o pessoal fala, nem telepatia. Eu acho que a telepatia atravessa, mas eles dizem que não. Então, bota no vidro, o cara olha aquela sentença, que é uma sentença, isso não é não é sei lá, não é uma senha, é uma sentença, que tem 16 itens nessa sentença. Tem vírgula, tem dois pontos, tem um T maiúsculo, tem minúsculo, e é tudo, sabe, assim, aleatório. Então, ele olha, daí o pessoal fecha a coisinha e ele começa a desenhar no papel. De repente, ele bate, ele abre e tem um desenho pronto. Aí o pessoal vai no computador e pesquisa o que significa aquela frase que ele recebeu.
e o desenho que ele fez está igualzinho. Isso é uma visão remota, entende? Eu perguntei para ele, Joe, como é que você consegue, em que momento você percebe? Me fala um pouco como isso acontece. Ele me respondeu exatamente o que eu vou te falar agora. Na hora que eles botam a frase no vidro, eu já sei o que é. Então, o meu problema é desenhar o mais próximo possível daquilo que eu já sei o que é. Assim, no final das contas, no frigir dos ovos, se trata de você, tanto a visão remota quanto a visão à distância, se trata de você acessar algo visualmente ou com outros sentidos, mas em geral nós estamos falando de visão, é visualmente. Mas a pessoa já não está mais vendo. Então, assim, é acessar algo sem os olhos. Então, você poder ver algo que os olhos não alcançam, quer porque existam barreiras, porque sejam documentos fechados ou porque estejam muito longe, você está acessando com os sentidos da consciência, que é não local, algo que está invisível para você por tema de obstáculo ou distância. Então, Você o que não você está tem. fazendo é acessando com a consciência essa informação e, Veja, você não. curioso. Com a visão remota, você não tem uma dica sequer, nada. Com a visão à Não. distância, você tem. Com a visão à distância, eu faço visão à distância. Isso aí não Uhum. tem problema, eu consigo fazer. Mas visão remota, eu nunca consegui. Mas o Nunca. tema é Ah, que é a mesma coisa. Normalmente, o que ele está dando com essa frase, essa palavra, esses números, é um endereço que conecta para alguém aquela informação com alguma coisa que está lá por trás dela, seja uma figura, uma imagem, uma frase, o que for que estiver guardado em algum lugar. Então, você está acessando algo através dessa indicação que foi dada para você, porque alguém preparou. Alguém preparou. Então, para determinada imagem, deu um determinado número. E outra pessoa que não tem acesso a nenhuma das duas coisas te dá esse número para a pessoa que está fazendo este acesso e buscando esta informação, porque no final das contas é tudo sobre obter informação com a consciência que você é. O único lugar que existe para a informação estar é na consciência de alguém ou do todo ou em qualquer outro local. E você, através da consciência do todo, da sua conexão, você está indo buscar esta informação. E existe um exemplo muito fácil, né, que é para compreender essa imagem. Eu ontem fiz essa publicação, ontem ou anteontem, no Instagram, de uma sala de aula indiana, onde uma professora que tem uma classe enorme, e ela treina meditação com essas crianças e faz várias atividades que para as crianças são mais fáceis, porque a criança não tem as mesmas restrições que os adultos já adquiriram, aquelas crenças de que não pode isso, que não pode aquilo. Então, ela trabalha com as crianças esta visão sem os olhos. Então, uma forma de descrever bem neutra para isso é ver sem os olhos. Então, elas vendam essas crianças completamente, né? E a professora está ali. Então, ela senta com a criança, põe um papel para a professora, um papel para a criança e uma caneta na mão de cada um. Aí a professora vai e faz risca, faz um rabisco qualquer no papel, a criança vai lá sem ver e reproduz no próprio papel o risco que a professora fez. Porque ela está vendo, apesar de estar vendada, ela está acessando através da consciência e da visão da própria professora aquela imagem. Então, ela está reproduzindo sem ver no papel dela a é. imagem que a professora está fazendo. E a professora vai complicando o desenho, vai adicionando riscos, vai adicionando traços, e a criança vai repetindo. E ela faz isso com uma criança, com duas, com 10, com quantas for. Se você entrar no Instagram dela, tem dezenas de imagens fazendo isto com as É. crianças. Aí sempre tem alguém, né? Fala, ah, não, mas essa blindagem não é perfeita. Ah, ela está vendo. Não, veja, ela não está Não, não fazendo está aquilo com a vendo. Não intenção de está vendo, impressionar não. ninguém. E se você Não, acha não que está aquilo vendo. na Índia está sendo tramplique, também tem um experimento na Alemanha. Tem um experimentador alemão que fez a mesma coisa. Ele fez as crianças lerem histórias infantis em livros com os olhos vendados. A criança está com os olhos vendados, uma coisa desta espessura aqui, e está lendo o livro e contando o que ele está lendo ali no livro. Ele dá outro livro, ele lê outra história.
tem crianças tentando jogar ping-pong uma com a outra, as duas vendadas, tem crianças dirigindo aqueles mini kart dentro de uma pista, tranquila, né? Não é nada em velocidade, nem que ponha ninguém a risco, mas dirigindo um mini kart vendado, ok? Então, assim, o que é que essas pessoas estão fazendo? E principalmente quando são crianças, tem mais facilidade em desenvolver isso, porque a pessoa chega e fala: olha, você vai pôr esta venda, mas você vai ver como se estivesse através de um furinho nela, você vai ver o que está lá fora. A criança faz o esforço e vê, e começa a praticar e a ver, a ter esse tipo de visão, que é visão sem os olhos. Não são os olhos que estão vendo, são os olhos da consciência, é a É, consciência que está acessando. você Uma está forma de entendendo explicar isso. você está entendendo agora o que eu estava falando sobre o que existe no livro do Carneiro Junqueira, de medicina, Faculdade de Medicina, segundo ano, mostrando que nós temos 5 sistemas sensórios e 22 órgãos dos sentidos? Qual órgão do sentido que a gente não conhece? Da visão, no campo da visão, que eles estão acessando. Porque não é esse de ver aqui. A visão é uma coisa que me deixou muito embaratinada. Muito recentemente eu li que o nervo óptico tem como finalização o olho. Então você vê de outra forma do que você está imaginando que você vê. Os problemas que estão aqui no olho, na realidade, estão no nervo óptico. Se você trabalha o nervo óptico, sara o olho. Eu comecei a ler isso, cara. Eu fui ficando, meu Deus do céu, olha só que maravilha isso daí, que incrível. Só que, no caso da visão remota, que o pessoal faz lá no Instituto Monroe com o Joe McMoneagle, em gaiola de Faraday, existem mais de 30.000 sentenças dessas dentro do computador. E o computador criou isso aleatoriamente, não foi ninguém que criou. O computador que foi jogando, 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 saiu uma sentença, entende? E Bom, ele consegue saber o que se trata, o Débora, que significa aonde aquilo. está o computador? Está dentro da consciência. Aonde está a realidade? Está dentro da consciência. Onde está o corpo? Está dentro da consciência. Tudo está dentro da consciência maior e da consciência de cada um de nós. Então é É, simples assim. Informação é. dentro da consciência, toda e qualquer parte da consciência, eu, você e qualquer um tem acesso. Agora, se vai conseguir desenvolver habilidade para isso, já é É uma outro outra assunto. história, é outro tema. Outra coisa, as pessoas me perguntam por que que quando eu coloco as agendas no Instagram, eu coloco a agenda com figurinha de criança, né? Coisa infantil. Por que que eu faço isso? Por que que eu não boto uma foto, uma fotografia? Não, eu não boto. Eu boto crianças brincando, criança não sei o quê, criança não sei o que lá. O Papai Noel vestido com calção de banho na praia, não sei o que. Eu ponho coisas infantis. Por quê? Eu começo desde a agenda no Instagram a despertar dentro de todo mundo o seu lado infantil. Porque o seu lado infantil acredita que tudo é possível. Não tem O adulto barreiras. não. Não Perfeito. tem barreiras. Não tem. Eu Quem tem trabalhei com barreiras, criança. quem tem É, barreiras é o adulto que você é o evoluiu em adulto. cima da criança e que, na É. verdade, não evoluiu, você atrasou a criança. Mário, eu acho que eu tenho essa criança muito acesa dentro de mim, viu? Que eu sempre fui muito chamada. Cresce, menina! Tenha mais juízo, não sei o quê. Não tinha muito crescido. É por isso, Débora, que eu também brinco bastante, porque assim, é uma característica que eu trago comigo desde sempre. Eu sempre É, brinquei muito. E é. assim, tira o peso das coisas, né? Tira Tira, uma tira. seriedade indevida, porque as coisas não são tão sérias quanto parecem. É. Então, eu brinco com os alunos, eu conto história para os alunos, meus alunos dão risada o tempo todo, a ponto de. Nós tivemos um curso que é o Lifeline, né? É um curso residencial, onde a gente lida com a morte, né? A gente fala muito da morte. Tinha um aluno, eu me lembro até hoje ele, um cara de Goiânia. Ele falava,
Meu Deus do céu, Débora, eu sempre tive medo da morte, né? Eu já tenho uma certa idade, eles têm mania de falar uma certa idade. Eu já tenho uma certa idade e eu sempre falo, agora eu vim para cá, passei uma semana falando sobre a morte todos os dias e rindo que nem um condenado. Nunca vi coisa igual. Falei, mas você é um condenado à morte, todos somos, como Sócrates falava, Então, quando no dia que falavam para ele. nasceu, no dia que No dia que nasceu já estava nasceu, condenado. está condenado à morte. É a única certeza que nós temos na vida é a morte. Eu falei, então vamos rir, vamos divertir, vamos viver essa nossa experiência aqui o melhor que a gente pode, porque a gente só tira lucro nisso, gente, entende? Então, e ele falava, eu não imagino, quando eu vou chegar lá em casa, eu vou falar para minha mulher que eu dei risada a semana toda falando da morte, ela vai achar que eu tô maluco. Olha, qualquer coisa você conversa com ela, eu vou mandar ela falar com você. O maluco ou mentiroso, né, Débora? Mas eles saem falando isso, porque eles saem depois de uma semana de curso com a certeza absoluta que a morte não existe. Não existe, porque nós somos uma consciência vestida com um corpo, como você fala, um avatar. Entende? A morte não existe. Ponto. Não existe. Eu continuo encontrando minha mãe que morreu em 2019, meu pai, minha sogra, meu sogro, todo mundo que ninguém vê, eu vejo, converso com eles quase toda noite, quase toda noite. Então, eu vou Débora, trabalhar lá, encontro eles. beleza. Débora, tem uma que eu estava torcendo para chegar e eu talvez gostaria, porque nós já estamos aqui há algum tempo, talvez de É, encerrar por aqui este nosso bate-papo. Vai é. sobrar alguma coisinha, mas nós fizemos a maioria das perguntas. A maioria é. Mas eu não gostaria de deixar passar esta aqui, porque ela me despertou também em mim a curiosidade, ok? Projeção mental é diferente de projeção astral, e você marcou Walter Disney e Julius Verne. É, é. A projeção mental usa a imaginação. A projeção astral não usa a tua imaginação. Você se desdobra, nós estamos falando de um outro corpo. Então, a projeção mental dá a capacidade de criação que o Walt Disney tinha, que encantou a nossa infância, encantou a nossa infância, entende? Júlio Verne, meu Deus do céu, sabe, via a distância, sabe, ele ultrapassou o tempo, ele montou coisas, sabe, o Nautilus, a viagem ao centro da Terra, a viagem não sei o que lá ao fundo do mar, 20 mil línguas sobre a farinha, que era 20 mil léguas submarinas, que o pessoal falou 20 mil línguas sobre a farinha, o pessoal falava, né? Mas, ele criou o Nautilus, ele criou a viagem fora da Terra, ele viu centro da Terra. Viagem Olha as no tempo. histórias, viagem no tempo. Quer dizer, esse cara e aquele outro também, É o, é aquele o, que eu fiz fez confusão. máquinas e fez tudo mais, né, da idade como que chamava ele mesmo, que ele fez máquinas, tanques de guerra, coisas de jogar, assim, não sei o que era. Ele criava coisas absurdas, absurdas. Como isso é projeção mental? Usa a imaginação, entende? Então, nós temos que H. G. Wells, desenvolver né? bastante. Também, e aquele outro, como é que chamava aquele outro? Não, ele era, oh meu Deus do céu, passou recentemente até um filme sobre ele. É, ele falava das máquinas, ele falava dos apetrechos, meu Deus do céu, Já era sei, já sei, peraí que eu já renasc- lembro. re- renascentista, Não, é, o da Mona Lisa é. lá, Esse daí é o renascentista, como é que ele chamava? Era que me deu assim uma falha agora aqui na cabeça. E ele também tinha criações absurdas e que hoje em dia os é o cientistas Leonardo da usam. Vinci. Leonardo da Vinci, isso mesmo. E que hoje os cientistas vão atrás desses projetos do Da Vinci e tentam construir e dá certo. E o cara nunca chegou a construir nenhum, ele tinha só o projeto de todos esses negócios. Era como se o cara te adiantasse no futuro, entre aspas, né? Visse tudo que estava acontecendo, voltasse para o lugar dele e criasse no papel um verdadeiro engenheiro, sabe? Criando coisas que nunca tinham sido nem ousadas, nem ousadas. Entende? Então, sabe, é uma coisa que você fala, meu Talvez o Deus do Tesla céu. também é outro exemplo, né?
Tesla é outro exemplo. Isso é projeção mental, ou seja, que na imaginação deles, eles projetam o que ainda não existe, entende? Mas se você botar no papel, você consegue construir aqueles que eles acabaram de projetar a nível mental. Coisa completamente, digamos, impossível de acontecer para aquela época. É maluco? Que é isso? Imagine! Era como falavam do avião Como na é que alguém época em que 1500 vai pensar num helicóptero? Não tem, não é? Não tem, não tem. Entende? É isso que eu estou não tem falando, entende? explicação outra. Não tem outra a não ser projeção mental. A projeção mental, obviamente, compõe algo a mais do universo em termos de consciência. Ele está captando de outras áreas do universo alguma coisa a Está nível de captando consciência do dele. potencial futuro ainda. Do futuro ainda, porque não existe um exemplo daquilo, porque você normalmente pensa naquilo que você já tem alguma Já referência, conhece. mas sem referência nenhuma. Entende? Quer dizer, isso é projeção mental. Então, muitas vezes, quando eu tenho alunos que me falam alguma coisa, eu tive uma projeção, não sei o que lá. O que é isso? É projeção astral, Débora? Não, isso é projeção mental. Como assim? Porque você usou imaginação dentro disso. Na projeção astral, a gente não usa imaginação. A gente está em loco. Legal. Legal, Débora. Então, eu te convido agora, agradeço mais uma vez essa oportunidade desse bate-papo divertido e positivo. E, tipo, fique à vontade para passar suas mensagens, falar sobre os É, cursos eventuais que estejam previstos. Fique é, à vontade para dar sua mensagem e, é. desde já, muito obrigado aqui do meu lado. É. Não, eu agradeço também, né, o companheirismo, a gente tentando explicar para as pessoas tudo que as pessoas nos perguntam, né? Quando eu falo, olha, tem gente perguntando, você fala para mim também, vamos juntar as perguntas? Vamos juntar. Entende? Então, porque você percebe um interesse muito grande das pessoas dentro disso, então nós estamos apenas ajudando a responder, né, a essa curiosidade toda, né? E outra coisa também é o trabalho, sabe, que eu sempre agradeço e agradeço muito, muito mesmo ao Instituto Monroe. Eu estou lá, eu fui para lá em 1995, quer dizer, faz 30 anos que eu pisei os meus pés lá. E de lá para cá eu não consigo, sabe, achar nada que sabe, que me derrube, que me fale, vou sair de lá. Mas nunca. O dia que me aposentarem, eu continuo trabalhando, não tem como parar. Acho que nem com a morte eu paro, entende? Acho que eu continuo trabalhando do outro lado. Então, é assim um cabedal de conhecimento tão incrível que eles têm lá no Instituto, tão maravilhoso, tão profundo, tão, sabe, é como se eu estivesse vivenciando um espaço de seres que têm uma parte, usando agora o termo dessa projeção mental aguçada, porque eles conseguem imaginar como montar exercícios que nos permitam essas viagens astrais tão maravilhosas, tão completas, tão incríveis, sabe? E confiam na gente como trainers. Eu aqui no Brasil, que já agora eles me promoveram para atender a América do Sul toda, não sei se isso é promoção, se não é, não lembro. Sei lá, que de repente agora todos os países da América do Sul se reportam à minha pessoa, né? Eu tô como trainer da América do Sul agora, né? E eu amo esse trabalho, sabe? Mas não tenho isso para dizer, eu não amo. Eu amo demais esse trabalho. Eu procuro ajudar todo mundo que eu posso, sabe? Eu acho que quando você joga, sabe, a projeção mental da paz em torno da Terra, quando você joga a projeção mental da alegria em torno da Terra, da construção, sabe, da união, sabe, quando você começa a juntar e todo mundo junta essa projeção mental, eu tenho a impressão que a Terra vai mudar bastante e bem para melhor. Eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, sabe? Mas um Feliz Natal mesmo, sabe? Um ano novo, assim, celebrado com muita alegria mesmo, com muita saúde, porque a saúde vai ser um dos temas que nós vamos lidar bastante no ano que vem. E de forma positiva.
E eu reforço, assino embaixo, né? Eu, além de conhecer você de longa data também, eu conheci algumas pessoas, tive oportunidade, fiz alguns cursos lá direto no Instituto Morro remoto na época da pandemia, e também conheci nesse último evento que eu ajudei a montar, É, nesse simpósio do Tom, lá nos Estados Unidos, eram várias outras pessoas participantes também, cientistas, e teve o Paul Citarella, que é diretor da Citarella, parte técnica do Instituto, que é, eu conheci. Olha, assim, além de tudo que você falou, ainda põe mais uma coisa, são almas boas, sabe quando você almas percebe a alma boas. da pessoa? E pessoas assim humildes, simpáticas, atenciosas, agradáveis. E teve um outro rapaz que eu não vou lembrar o nome, Justin, eu não lembro o sobrenome, que é o É, que ajudou ele, além de trabalhar com o Instituto Monroe, ele também trabalha com o Tom, ele ajudou a fazer graciosamente uma IA com o hum, conhecimento do Tom para as pessoas poderem interagir, fazer perguntas. É um rapaz da área de sistemas lá do Instituto também, muito bacana. Assim, são realmente almas luminosas. são, Então, são. eu assim, pelo pouco destas pessoas que eu pude conhecer diretamente também, já são vários exemplos, eu assino embaixo também, é tudo gente muito boa, com muito boas intenções e com muito boa prática também. Realmente é É, algo fora do comum. é, Valeu então, é, Débora. Muito isso obrigado daí. de novo, mais uma vez. E ficaram algumas poucas perguntas, mas algumas importantes, mais profundas também, para a gente deixar como gancho para conversar mais uma vez. É, lá para janeiro agora, agora Sem lá para pressa, sem janeiro. pressa. Obrigado pelo encaixe e É, tudo de boas festas para você, para todos os que nos acompanham aqui. E bons cursos, bons treinamentos, boas participações para as pessoas que forem. Bom, que o nosso ano, e que a cada dia as coisas melhorem, que o nosso ano seja o próximo sempre muito melhor que o anterior, e em especial para a nossa expansão da consciência e nossa percepção é, da realidade. Tchau, isso daí. Débora. Tchau, Tá, pessoal. tá. Tchau, pessoal. Valeu.